Olá, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Cris. Tudo bem? Que responsabilidade, hein? A Cris ontem foi a pessoa que fez aqui o devocional. Que responsabilidade, hein, Cris, hoje? Vamos lá, Cida. Boa noite, Cidra. Tudo bem, Cida? Saudade. Dona Dina entrou. Marli Cunha. Boa noite, gente. Tudo bem? Rapaz, Cris, estava muito bom ontem, Cris. Que responsabilidade que tu me deixou hoje, hein? Fernanda Andrade, boa noite. Jaderson Eliezer, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tamo junto. Valeu, Cris. A Bruninha tá entrando. Luíse. Paz, meu irmão Jaderson, tudo bem? Paz, meu irmão Orlando, tudo bem? Saudade também, Cida. Esses dias eu mandei uma mensagem pro Nísio e ela se estende para ti também, tá? Tô com bastante saudade de vocês aí. Não conseguiu salvar, Cris? Hoje eu vou tentar salvar então. Alícia, boa noite, Alícia. Tudo bem contigo? Saudade. Vamos ver quem mais está chegando aqui. Jean Pierre Lana entrou. Yara, boa noite, Yara, tudo bem? O pessoal está chegando. Quem mais? Cris. Pá. Boa noite, Alícia. Saudades também, Alícia, com certeza. Na paz. Paulo Roberto, boa noite. Vamos nos ajustando aqui. Esperar mais um pouquinho para a gente começar. Pode deixar, a Lu tá ao vivo aí, ela já vai ver agora já. Paz, irmão Paulo Roberto. Margarete entrando, a Marguinha, boa noite. Margarete, tudo bem? A paz. Elite Climatizações entrando. Juliana, boa noite, Juliana, tudo bem? Ontem eu vi você lá de manhã, acabou que o pessoal sai rápido demais, a gente não consegue nem falar direito. Aí, ó, minha sogra entrou, ai, ai, ai. Tudo bem, Marguinha? Daiane Jung entrou, boa noite, Daiane. Tudo bem, gente? Juliana. Cris. Mais um minutinho, gente. Mais um minutinho. Esperar o pessoal entrar para a gente dar início a mais um devocional dos 40 dias de propósito. Dia 29 hoje. Então vamos dar início daqui a pouquinho. Esperar mais um minutinho, ver. Marguinho e Marli, oi irmãs, aí ó, as irmãs estão na área ali ó. Anne Cristina, boa noite Anne Cristina, tudo certo? Se o André estiver por aí também, um abraço para você. Gente, vamos começar então esse momento. Ó, meu sogro Nelito Lopes, oi meu sogro aí ó. Com a camisa do Fluminense ali, fazer o quê, né? Tava tão bom agora, mas a gente, né, tem que respeitar ali, ó. Então, gente, uma boa noite para vocês. A Anne tá de parabéns, é verdade. Eu dei parabéns hoje, Anne. Parabéns, Anne. Tá de parabéns hoje, aniversário. Eu vi a postagem lá do Vandré, tava em aula, no meio da aula eu não consegui, mas já vou dar agora então ao vivo, Anne. Parabéns. Muitas felicidades, Deus te abençoe. Ana Lúcia Petra entrando. A paz. Gente, vamos começar então essa noite
certo? Nós estamos aí nos nossos 40 dias de propósito. Hoje então chegamos ao dia 29 e nós então temos um pouquinho da palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Marluce, boa noite, né? A Cris, Cris, não dá ibope, Cris, que Fluminense é top, Cris, não dá ibope não. Então, nós vamos compartilhar então nessa noite, falar sobre aceitando a sua missão. É o tema do dia 29 do devocional 40 dias de propósito, né? Você que está nessa caminhada aí conosco, 40 dias de propósito, chegamos então ao nosso dia 29 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aceitando a sua missão. Eu quero começar então compartilhando um texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, se alguém quiser colocar ali para a gente, Efésios capítulo 2, versículo 10, Marcos Mendonça entrando, a paz, meu irmão, fala assim, Efésios capítulo 2, versículo 10, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão que Deus nos deu, que é realmente aceitar essa missão de servir os outros. Então eu quero começar também lendo um texto que se encontra lá em João 17:4, João capítulo 17, verso 4, que na versão mensagem fala assim: eu te glorifiquei na terra, né, pois concluí até o último detalhe que me deste para fazer. Jesus falando ao Pai, né, dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, pois eu concluí até o último detalhe que me deste para fazer. Denise Gonçalves, boa noite. Ivane Silva, boa noite. Então, quero compartilhar com você um primeiro tópico que diz o seguinte: você foi posto na terra para fazer, né, uma contribuição, certo? Nós fomos criados e Deus nos criou essa terra maravilhosa. Opa, o chefe entrou, gente, pastor Robson Mafra na área. Boa noite, pastorzão. Então, o primeiro tópico dessa noite é o seguinte: você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Obrigado, Marguinha, João 17:4, né? Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que deste para fazer. Então você não foi criado apenas para consumir recursos, gente. Deus foi tão maravilhoso, criou coisas maravilhosas, a natureza, comidas maravilhosas, lugares maravilhosos. E realmente ele disse para que nós desfrutássemos a terra. Deus criou o jardim do Éden e lá ele disse para Adão e Eva desfrutarem de tudo que lá havia. Então Deus criou toda a natureza, todas as coisas para que nós desfrutássemos dela. Mas deixa eu te dizer algo: nós precisamos devolver algo para ela. Não é só desfrutarmos, mas nós precisamos, devolver. Josi, boa noite, que está entrando ali. Então, apesar de muitos livros nos ensinarem a viver a vida ao máximo aqui na terra, mas Deus nos fez com o propósito também de devolver algo para a terra. E o que ele definiu isso como uma obrigação? O serviço, o ministério. Deus quer que nós deixemos algo para a terra, que a nossa vida não seja aqui apenas para desfrutarmos da terra, mas que nós possamos deixar algo para as pessoas através da nossa vida. Então, nós fomos criados, eu e você fomos criados para servir a Deus. A Bíblia diz, que Deus nos criou para que nós fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O primeiro texto que nós lemos essa noite fala, Efésios. Então, diz que nós somos criados para que nós gastássemos o nosso tempo desfrutando dessa terra, mas também auxiliando os outros, certo? Então, Deus nos fez para que nós realmente pudéssemos glorificar. Eu gosto muito de um texto que se encontra lá em Mateus, assim resplandeça as vossas boas obras, para que vocês glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós fazemos algo para o nosso próximo, para Deus, as nossas boas obras glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos desfrutar, mas eu também, ao mesmo tempo, glorificar a Deus através das nossas boas obras. A paz, irmão Vanderlei, que está entrando agora. Então, gente, nós precisamos servir a Deus e servir aos outros. Esse é um dos propósitos de Deus, nessa terra para nós. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz que foi Ele que nos salvou, Ele nos escolheu primeiro. Só que Ele nos separou para o seu santo trabalho. Não porque nós não merecemos nada. Deus, na sua infinita misericórdia, permite que nós estejamos aqui, mas para que também nós façamos algo, para que nós cumpramos o nosso ministério aqui na terra.
Então, Deus redimiu você para que você pudesse exercer o que a Bíblia chama de santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço. Não tem nada que nós possamos fazer, que nós possamos, fazer para nos salvar. Mas você foi salvo para o serviço. Jesus nos salvou para que nós cumpríssemos o nosso chamado aqui na terra. A paz, irmão Maurício, Júlio que está entrando. Então, nós temos um chamado. E o chamado é servir a Deus e servir aos outros. Gente, a nossa salvação, ela custou a Jesus a sua vida. Então, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que Jesus então glorificou ao Pai com o seu próprio corpo, certo? Jesus, o texto que nós lemos ali, então ele diz, olha, eu te glorifiquei, certo? Até tudo que eu tinha, eu te glorifiquei. Jesus entregou o máximo dele nessa terra. Enquanto ele esteve aqui, ele se doou pelos outros. O apóstolo João ensinou que nós precisamos demonstrar o nosso amor às pessoas, conhecido como um apóstolo do amor. Então, qual é a manifestação de Cristo na terra? Como é que nós podemos expressar a manifestação de Cristo na terra? Demonstrando o amor a Deus e o amor às pessoas. Se eu não tenho nenhum amor pelas pessoas, se eu não tenho desejo de ajudar os outros, eu deveria questionar, o Rick Warren fala, o autor do livro, se eu não tenho amor pelos outros, um amor pelas pessoas, eu deveria questionar se de fato eu tenho o amor de Cristo na minha vida, porque o amor de Cristo é um amor doador. Eu gosto muito do texto, que Jesus fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu gosto muito, vou repetir, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus doou a sua vida em nosso favor. Nós estávamos perdidos, mas ele se doou em nosso favor, e é por isso que nós estamos aqui nessa terra. Então, Deus precisa que nós ofereçamos o nosso amor para as pessoas. Deus precisa que nós possamos fazer com que o nosso serviço glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Você, muitas vezes, pode pensar, mas por que Deus nos mantém na terra? Gente, Deus nos mantém na terra para que nós possamos manifestar o amor dele para outras pessoas, para que através do serviço nós possamos ganhar pessoas para ele, para que através das nossas vidas as pessoas possam ser abençoadas. Deus quer usar você como um canal de bênção na vida das pessoas. Deus quer usar você como um instrumento de bênção na vida das pessoas. Permita-se ser usado por Deus como um canal para abençoar a vida das pessoas. Permita que Deus cumpra o seu chamado na sua plenitude na sua vida. Permita-se fazer a obra de Deus na sua totalidade. Amém? Você é chamado para servir a Deus. Muitas vezes a gente é tentado a pensar o seguinte, chamado, esse negócio é para pastor. Fala aqui, em quanto tempo, meu amigo? Então, chamado é para pastor, esse negócio é para missionário. Gente, você, indiferente de você ter um cargo dentro de uma igreja, você foi chamado para servir a Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, esse negócio de servir a Deus é só para o pastor, para os pastores, para quem tem um tempo integral na igreja, que recebe o seu salário. Não, gente, Deus nos chamou para cumprirmos o nosso chamado, indiferente do seu emprego, da sua carreira. Você é chamado como um cristão em tempo integral. Não existe cristão meio período, não existe cristão 8 horas por dia. Você é cristão às 24 horas por dia. Enquanto você está ali falando, você é um cristão e você precisa resplandecer a luz do Senhor na sua vida para que as pessoas glorifiquem a Deus através de você. Então, um cristão ele não é um servo, um cristão não é uma pessoa que se sente, meu Deus, eu tenho que fazer porque senão vai acontecer uma coisa ruim comigo. Não, gente, o cristão ele precisa ter prazer em servir ao Senhor. Você não serve a Deus por medo, e muitas pessoas servem a Deus com medo. Não, eu vou servir a Deus senão eu vou para o inferno. Não, gente, você tem que entender a plenitude das coisas. Ser cristão é um privilégio. Ser cristão é alguém que pode deixar uma marca na vida de alguém. É alguém, um dia que eu falecer, eu sempre digo, eu falava, sempre que eu prego sobre essa questão de chamado, eu falo, um dia que eu falecer, eu não quero que as pessoas digam assim, o Ricardo era aquele gordinho, barbudinho, legal, gente boa, bacana. Não, eu quero que as pessoas, poxa, esse cara marcou minha vida, ele teve alguma coisa que fez diferença na minha vida. Nós
não podemos pensar em sair dessa terra apenas como alguém que entrou mudo e saiu calado ou que não fez diferença na vida de ninguém. Mas você precisa marcar a história de alguém. A sua vida precisa deixar uma marca na história de alguém. E é para isso que Deus nos chamou. Eu gosto muito do texto que diz, né, que Davi marcou a sua própria geração. Davi serviu a Deus e marcou, cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Você precisa cumprir o propósito de Deus na sua geração. Deus te chama hoje para você fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu gosto muito de uma história que é atribuída a Martinho Lutero, que diz que certa vez Martinho Lutero foi a um sapateiro, e o sapateiro, no ímpeto, né, de querer servir a Deus e fazer algo para Deus, perguntou, Martinho, o que eu posso fazer, né, para servir a Deus? O que eu posso fazer para fazer mais para Deus? E talvez eu imagine que a resposta que aquele sapateiro esperava era que Martinho Lutero dissesse assim, olha, vende tudo que tu tens, né, me segue, seja, né, um obreiro em tempo integral. Mas a resposta de Martinho Lutero não foi essa. A resposta de Martinho Lutero que é, você quer servir a Deus? Faz o seguinte, atenda as pessoas, né, o melhor que você puder, faça, né, o melhor trabalho que você puder, seja o melhor sapateiro que você puder, e assim você vai estar agradando a Deus. Porque, gente, servir as pessoas, fazer o melhor para as pessoas é agradar a Deus. Então, na sua profissão, quando você faz o seu melhor, você está agradando a Deus. O Jadson botou assim, não seríamos salvos, e depois, né, nos levava para ele. Exatamente, tem que deixar um legado, Jadson, essa é a palavra mesmo, né? Deixar um legado, uma marca na vida das pessoas. Então, quando Martinho Lutero fala para aquele sapateiro, olha, se você fizer o seu melhor serviço e atender as pessoas, você vai estar servindo a Deus, porque na sua profissão você pode agradar a Deus. Gente, e durante muito tempo eu sempre tive essa concepção, então eu posso ser, né, um obreiro somente, né, quando eu estiver em tempo integral. E eu realmente durante muitos anos tive esse sonho, e não digo que isso parou, continuo às vezes tendo um sonho de estar em tempo integral, mas eu entendo que na minha profissão eu posso servir a Deus. Como professor, eu faço o meu melhor para os meus alunos, preparo a minha melhor aula, tento me envolver, né, como um amigo deles, porque eu sei que fazendo o meu melhor eu vou estar servindo a Deus. E no seu serviço, indiferente da sua profissão, você pode servir a Deus. Eu faço o meu melhor, né, para os meus alunos, porque eu sei que não é para eles que eu faço para Deus, porque quando eu preparo uma aula boa, quando eu me importo com eles, eu estou me preocupando com vidas, e me preocupando com vidas é o propósito que Deus nos chamou para viver aqui na terra, se preocupar com o próximo, e indiferente, né, de que maneira, mas quando você faz algo pelo próximo, e eu sei que, por exemplo, eu como professor, preparando eles para ter um futuro profissional melhor, eu estou contribuindo de alguma forma com a vida deles, e nada me dá mais prazer do que quando eu recebo um feedback de um aluno, professor, poxa, aqueles ensinamentos que me deu, poxa, hoje eu consegui, né, um emprego melhor, professor, hoje eu consigo ser uma pessoa melhor, e isso eu me sinto como um servo de Deus aqui na terra, porque eu estou servindo a Deus, ajudando outras pessoas. A ordem, gente, é servir a Deus. Jesus foi categórico, né? A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, Jesus não disse, olha, se vocês conseguirem, não, Jesus foi categórico, vocês devem ter a mesma atitude, né? Eu gosto da versão que fala que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, em nenhum momento passou pela cabeça de Jesus ser igual a Deus. Ele tinha todo o direito, ele era filho de Deus, ele vivia junto com Deus, mas em nenhum momento ele usurpou ser igual a Deus. Ele não passou, ele assumiu a forma de servo, veio à terra, morreu na cruz do Calvário, como realmente alguém humilde, um servo de Deus. Então, nós precisamos realmente, né, sermos pessoas melhores, sermos parecidos com Jesus. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é em si mesmo. Maturidade é você servir os outros. Nós crescemos quando nós nos doamos, gente. Nós crescemos, né, quando nós nos doamos. Quando nós recebemos algo de Deus, isso precisa ser compartilhado. Algo que nós recebemos que não é compartilhado, gente, um proveito para nós mesmos, que bom, maravilhoso, mas muito mais proveitoso é quando nós repartimos algo com alguém, seja um conhecimento, seja a questão das finanças, seja a questão, né, de algo que você pode fazer, que abençoa a vida dos outros. E só que o que nós precisamos muitas vezes é repartir. Às vezes a gente tem medo, mas eu não sei isso, eu não tenho conhecimento bíblico suficiente. Eu sou de uma época que realmente nós estudávamos muito a Bíblia, mas gente, deixa eu falar uma coisa.
A letra, por si só, ela não gera transformação se você não compartilhar ela com as pessoas. Experiências mudam a vida de pessoas. Eu conheço apenas um versículo da Bíblia. Compartilhe esse versículo da Bíblia. Lógico, estude para conhecer mais. Você, como cristão, precisa conhecer a Bíblia na sua totalidade. Mas um versículo que você sabe, às vezes pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Então, servir, certo? Muitas vezes dói, porque a tendência natural do ser humano é o que é? Eu quero me satisfazer, eu quero o meu próprio deleite. Não, mas a vida com Deus é muito mais do que ter, mas sim repartir, indiferente do que seja finanças, seja a questão de talento, seja a questão de conhecimento. Repartir é sempre muito mais importante do que reter. E gente, na eternidade nós não vamos levar nada, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um dia Deus pedirá contas daquilo que Ele nos deu. Deus vai pedir contas da sabedoria que Ele te deu, da inteligência que Ele te deu, das riquezas que Ele te deu. Cada um prestará contas diante de Deus daquilo mesmo que Ele nos entregou. E Deus muitas vezes te capacita. Eu me sinto um privilegiado de poder ser uma pessoa que lá na minha adolescência estudou a Bíblia. Eu me sinto um privilegiado de ser uma pessoa que, graças a Deus, teve uma boa educação, que pude estudar, que pude me tornar um professor. Mas eu creio que isso não foi em vão. Deus me preparou para que eu pudesse estar abençoando a vida de outras pessoas dessa maneira, seja ao corpo de Cristo quando eu ministro, quando eu prego, quando eu ministro louvor, seja nas minhas aulas, então quando eu abençoo vidas através do conhecimento. E Deus quer usar a sua vida porque um dia Ele prestará contas. Você terá que prestar contas. O que eu te dei? Gente, reter, certo? Nunca é bom. Agora, abençoar a vida dos outros é isso que vai fazer a nossa vida ter mais valor. O que você está deixando para os outros? É a pergunta que nós temos que nos fazer. O que eu estou deixando? Quando eu morrer, quando eu sair, se Jesus não voltar antes, se eu falecer, o que eu estou deixando na vida das pessoas? O que eu estou sendo um instrumento? Não estou? Estou retendo ou estou contribuindo com a vida das pessoas? Nós só estamos completamente vivos quando nós ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Então, quando eu me dou, é o sentido do Evangelho. Evangelho é doação, Evangelho é servir aos outros. Serviço é importância, gente. Servir é muito importante, né? Você dará a vida por algo, o que será? Muitas vezes a gente dá a vida por uma carreira, a gente dá a vida por um passatempo, a gente dá a vida pelas riquezas. Agora Jesus deu a vida por pessoas, isso é sério. Jesus deu a vida por pessoas, por amar pessoas. A Bíblia diz, todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo, certo? Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem com tudo isso, tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte. Nós pertencemos a um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é codependente. Você precisa de outras pessoas, e essa é a grandeza do corpo de Cristo. Cada um faz a sua parte, e Jesus é glorificado. Sabe, só que muitas vezes nós damos muitas desculpas, Nós damos muitas desculpas. O pastor ontem ministrava, muitas vezes nós colocamos muitos empecilhos. Eu quero compartilhar algo que o Rick Warren, que é o autor dos 40 dias de propósito, completou. Ele falou assim, se você não está envolvido em algum tipo de serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Ele dá alguns exemplos interessantes da Bíblia e fala: Abraão era velho, mas foi usado por Deus. Jacó era extremamente inseguro. Lia era sem atrativos. Na Bíblia diz que ela sem formosura, certo? José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Ele sempre precisava estar junto. As mulheres marcaram a vida de Sansão, certo? Rabi era imoral, uma prostituta. Davi teve sua amante, certo? E todo tipo de problema familiar. Foi um pai ausente, certo? Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era extremamente depressivo. Se você olhar as Lamentações de Jeremias, se você não tiver com a mente firmada, você fica depressivo também. Jonas era relutante, fugia da vontade de Deus. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico, certo? Pedro era impulsivo. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. Mas todos eles serviram a Deus na sua geração. Qual é a desculpa que você tem usado para não servir a Deus? Mas eu sou novo demais. Gente, a vida passa, certo? Mas eu sou velho demais. As suas experiências podem contribuir com outras pessoas. Então, esqueça o empecilho que você tem, porque para cada empecilho Deus pode te capacitar para uma área diferente. Para cada empecilho que nós colocamos, Deus te diz: ei, eu quem te capacito.
Sou eu quem te capacito para você fazer a minha obra. Então muitas vezes nós colocamos, empecilhos para que nós não possamos ser servos de Deus aqui na terra. Gente, e Deus quer te usar dessa maneira especial que você tem. Ah, mas eu não falo bem, certo? Deus vai te capacitar. E às vezes você não vai precisar nem abrir a boca, as suas experiências vividas, só um compartilhar, um abraço, Deus pode usar a tua vida. Gente, você tem que entender o seguinte: vários homens e mulheres de Deus tinham seus empecilhos, mas isso não foi impedimento para que Deus usasse eles. Sabe o que eu acho fantástico na Bíblia? Você olha a narrativa de histórias de pessoas como eu e você, pessoas que tinham as suas dificuldades, pessoas que são os heróis da fé, mas diferente das histórias em quadrinhos, que os heróis são perfeitos, Deus faz questão de retratar os defeitos de todos os heróis da fé, para que você pudesse entender que se eles conseguiram ser usados por Deus, você também pode. Para que você entenda que mesmo diante das limitações que eles tinham, eu e você podemos também ser usados diante das nossas limitações. Então, Deus quer usar as suas experiências, o seu conhecimento para abençoar a vida. Zezé botou verdade, nossas experiências e nossas atitudes podem tocar a vida de alguém, com certeza. É muito bom, gente, servir a Deus. Então, deixe a sua vida ser um instrumento de Deus aqui na terra. Aproveite a terra sim, mas deixe algo para o próximo, seja agora nessa geração, seja para as futuras gerações. Então, o que você tem feito, gente? Então, o que você tem deixado para as pessoas? O que as pessoas têm comentado ao teu respeito? Não coloque empecilhos para Deus. Ah, eu posso colocar minha dificuldade, coloque e diga: Deus, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero te servir. Gosto muito do texto em que ele diz para Samuel: Samuel, quando tu ouvires, diga: fala, porque o teu servo ouve. E é isso que nós precisamos. Deus, eu tenho, mas eu estou aqui, estou com os ouvidos abertos, para que você possa fazer na minha vida o que você quiser. Gente, eu comecei, resumindo um pouquinho da minha história cristã, eu comecei com 8 anos na igreja, e com 12 eu estava em escola bíblica, e 13, e com 15 eu preguei pela primeira vez na igreja. Era uma igreja menor, nós não tínhamos a quantidade de pessoas que temos na Comágape, mas com 15 anos eu preguei numa igreja. Com 15 anos eu preguei para um culto de domingo à noite, para uma igreja inteira, porque eu entendi que Deus tinha algo na minha vida, eu entendi que Deus tinha um propósito, e de lá para cá eu nunca parei. Sempre que Deus me coloca algo, eu vou, muitas vezes não acreditando no meu potencial, mas crendo que se Deus chamou, Ele é fiel para cumprir. Alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu sentei um dia no sofazinho do pastor no escritório, e mesmo já dava aula naquela época, eu já estava no Ministério de Louvor, e eu senti forte da parte de Deus me cobrando, que eu poderia fazer muito mais para Ele. Onde na época eu compartilhei com o pastor Robson, ele falou: Ricardo, e a juventude na época, uns 4 anos atrás? Sim, vamos orar, e realmente orar deu certo, porque eu sentia que naquele momento eu precisava fazer algo a mais para Deus. E talvez esse seja o sentimento. Não estava no meu cronograma compartilhar isso, mas eu senti nesse momento. Talvez esse seja o teu sentimento nesse momento. Eu preciso fazer algo a mais para Deus. O que eu estou fazendo é muito pouco. Eu preciso me doar um pouco mais para Deus. Gente, talvez não foi em vão que isso veio ao meu coração agora. Talvez você tenha sentido isso. Olha, o que eu estou fazendo para Deus agora talvez é muito pouco, ou já é o suficiente, mas eu sinto que eu posso fazer mais. Recebe isso em nome de Jesus agora. Talvez você pode se doar um pouquinho mais, você pode se oferecer um pouquinho mais para a obra de Deus, seja para ajudar em algum ministério da igreja. Ontem, eu estava no culto da manhã e aconteceu algo que realmente ficou na minha cabeça. Para quem estava no culto da manhã, ontem foi rodado o vídeo lá do drive-thru que teve para os irmãos, que não estão podendo participar das celebrações, e não tinha ninguém na mesa. E o pastor ficou ali, como ele fala, em outras ocasiões ele ia lá e, meu Deus, está sem som, mas ele deixou passar e tal, e no final ele disse, olha, se tivesse um mesário agora, talvez você teria ouvido, o som. Fez falta, porque não temos mesário nesse momento. Gente, são pequenas atribuições na igreja que a gente pensa assim, um monte de gente já faz. Tem espaço para você, e não só na igreja, tem espaço para você nessa terra para fazer a obra de Deus. Aonde você estiver, da maneira que você estiver, Deus conta com você. Amém? Eu quero deixar um tema para reflexão. O livro fala assim, no final do capítulo 29, servir, gente, não é uma questão de opção. Servir não é uma questão de opção.
Servir é uma obrigação que nós temos como cristãos. Então, servir não é uma opção, você não tem opção. Deus te chamou para você servir. Você é um servo de Cristo, você é um discípulo. O discípulo cumpre as obras do seu mestre. E o nosso mestre Jesus, enquanto esteve na terra, o que ele fez foi servir o tempo todo a Deus. E eu e você precisamos ser parecidos com ele. Um versículo que eu quero compartilhar para você memorizar, Efésios 2:10 fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O versículo que nós vemos lá no início. Então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, por mais que a minha mãe não era cristã na época, por mais que talvez a tua mãe não era cristã, Deus já havia projetado o meu nascimento e o teu nascimento. Ele tinha aqui, na palma das suas mãos, todos os dias que você estaria aqui na terra. E o propósito dele para a tua vida é que você o sirva. Então, faça valer a pena cada dia que Deus te dá. Faça valer a pena cada dia que Deus te dá como um servo dele. Deus te colocou nessa terra. Você não é obra do acaso. Você não é algo que não foi planejado. Mesmo que você não tenha sido planejado pelos teus pais, Deus sabia do teu nascimento. Ele te projetou. Ele fez com que você viesse à existência. E nós precisamos fazer valer a pena cada dia desse dom chamado vida que Deus nos dá. E eu quero encerrar com uma pergunta para nós meditarmos. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que está te impedindo de aceitar o chamado de Deus para você servir a Ele? O que tem me impedido? O que tem te impedido? Muitas vezes coisas nos impedem. Então peça neste momento para Deus. Deus, mostra para mim, Deus, o que está me impedindo. Talvez você saiba, né? Talvez você já saiba. Talvez você sabe nesse momento o que está te impedindo. Se você já sabe, ore a Deus nesse instante dizendo: Deus, né? Eu sei, né? Muda isso, eu preciso mudar. Se você não sabe, peça: Espírito Santo, me revela agora o que está me impedindo, né? Por que eu não consigo, Deus, mergulhar de cabeça em te servir? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Quero orar com vocês, né? Vamos orar juntos, mas guarda essa palavra no teu coração. Cumpra o chamado de Deus. Deus quer que você seja um servo. Você precisa cumprir o propósito dele nessa terra. E o seu propósito, um deles, né, é que você o sirva, que você seja servo. Então, o serviço não é uma opção. O serviço é uma obrigação de todo cristão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Obrigado, Pai, por esta lição nessa noite. Deus, nós entendemos que Tu nos fez, Deus, e criaste essa terra para que nós desfrutássemos dela em toda a sua plenitude e aproveitássemos o máximo dela. Mas nós entendemos também, Deus, que Tu nos criou para que nós devolvêssemos à terra, Pai, aquilo que nos cabe. Deus, e aquilo que nos cabe é o serviço, aquilo que nos cabe é o ministério, Pai. Aquilo que nos cabe é deixar, ó Pai, a nossa marca, Senhor Deus, nessa geração e nas futuras gerações. Deus, Pai, enquanto nós falávamos aqui, talvez Tu mostrou, Pai, aos alguns irmãos, ó Pai, aos nossos corações, coisas que têm impedido, Deus, de nós cumprirmos o Teu chamado nas nossas vidas. Deus, tira, Pai, Senhor Deus, da nossa vida tudo o que impede. Revela-nos, ó Pai, coisas que talvez estão em oculto, Senhor, que tem nos impedido de cumprir o Teu chamado na plenitude. Deus, eu me coloco também, Pai, como um instrumento, Pai, querendo ser muito mais do que, Senhor Deus, eu tenho feito, porque nós sempre podemos fazer mais para Ti, Deus. Que os meus irmãos nessa noite também da mesma maneira, Pai, entendam isso, Senhor, que nós podemos, Deus, sempre fazer um pouco mais para Ti e para o Teu reino, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado por estarem comigo aqui nessa noite. É um prazer, uma bênção, né, da parte de Deus poder compartilhar e poder ser um pequeno instrumento nas mãos dele. Desejo uma boa semana para vocês, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. E uma boa semana e uma boa noite para vocês em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e uma boa semana a todos.